neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Amém, graças a Deus. Seu amor é real. Se o amor é real, porque um Deus real está no nosso meio. Amém. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe nosso irmão Paulo Ivo da Silva, de São Paulo, capital. Que Deus abençoe o irmão e os demais que estão conectados conosco. Deus abençoe a cada filho e filha do Senhor nesse momento. Peço não só para as pessoas, pelos membros dessa igreja, mas sabemos que os filhos de Deus são universal, estão no mundo todo. É a semente de Deus plantada. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, e Deus, somente Ele, dá o crescimento. Amém? Então estamos muito felizes hoje, né? Temos a presença do nosso irmão Francisco, natural de Angola, né? Vou pedir para o irmão dar uma palavrinha só para os irmãos conhecê-lo. Esteja à vontade. Deus abençoe o irmão. Senta em casa, irmão. Deus os guarde. Shalom, igreja. Deus abençoe. Sou vosso irmão e estou de Angola. Vim aqui para primeira vez no Brasil e estive em contato com o pastor Paulo. Hoje que Deus permitiu para mim ficar junto convosco. Que Deus me abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Às vezes você pensa que você está sozinho, mas você descobre que tem outros com você, no mesmo barco que você está. Amém? Eu acredito que o irmão não chegou a me ouvir quando o irmão estava em Angola, né? Chegou? Não. O irmão começou a ouvir aqui em São Paulo, né? Sim. Amém. Que Deus abençoe o irmão. Amém. Né? Estamos aqui, todo pastor, ele é empregado da igreja. Ele é empregado. Ele é o burro de carga da igreja. Sim. Então não existe aquilo de você pegar e ficar reverenciando um homem. Somente um é o autor e consumador da nossa fé, de nossa esperança, que hoje é uma realidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Você adora a Deus pelo que Deus é. E você adora Jesus pelo que Ele fez. Amém. Existe uma diferença aí. Então, se existe uma diferença, você não pode colocar Jesus como Deus. Jamais. O irmão conhece a doutrina. Então, se uma pessoa estiver falando algo que não é que é contrário à palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo chega naquele irmão que é fiel à doutrina e vai expor aquilo para ele, se está de acordo com a palavra ou não. Amém? Amém. Essa é a diferença do eleito dos demais. Então você adora Jesus pelo que Ele fez. Amém. E Deus pelo que Ele é, que Ele foi e é e continua sendo. Amém? Amém? É por isso que Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você não pode colocar isso no Filho de Deus. Quando estamos falando do mesmo ontem, hoje e eternamente, estamos falando de Deus mesmo. Amém. O mesmo Deus que esteve presente lá no começo. Quando eu falo no começo, eu estou dizendo o princípio, antes do princípio, Ele estava só. Amém. E de Deus saiu o Logos. Amém. De Deus saiu o seu Filho. Amém. E Deus começou a criar, depois que o Filho veio à existência. Amém. Tudo foi criado através do Filho. Então a doutrina ela vem para posicionar o cristão. Amém. E Deus é rígido com a sua palavra.
Ou você pensa que o anjo, quando ele chegou para o profeta, não foi rígido? Nunca bebas, nunca fumes, que eu tenho um trabalho para você, para quando estiver mais velho. Nunca bebas, não contamine seu corpo com mulheres. O irmão já leu essa passagem? Não contamine seu corpo com mulheres. Ouve, Deus estava passando por um mensageiro tudo que precisava ser feito antes que esse Deus pudesse fazer um trabalho através dele. Então todo homem que está em pecado hoje, ele não pode pregar. Foi isso que Deus exigiu de seu profeta. Não contamine seu corpo com mulheres. E hoje você vê pastores em adultério. 2, 3 casamentos no púlpito. Isso não está de acordo com a exigência que Deus deu para seu profeta. Se com o irmão Branham foi de uma forma, com os outros membros, filhos de Deus, tem que ser da mesma forma. Amém? Amém. Vou entrar nas escrituras para os irmãos. Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês em 1 Timóteo 6,16. Graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdi do Eli, me achou. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, amados? Deus abençoe o irmão Steven, que está acompanhando conosco, da cidade de Itatiba. Amém. Que Deus abençoe, que Deus conceda um ótimo ano, uma boa iniciativa, não só no natural, mas que a palavra de Deus possa estar sempre presente, não só em sua vida, mas na vida de todos que estiver em volta de si. Amém? Amém. 1 Timóteo 6,16 está escrito: aquele que tem, ele só, todos encontraram? Amém. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja honra, poder, eterno. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, Amém. por esse primeiro culto de 2021. Obrigado por nos manter vivos, sadios, e na sua palavra até esse momento, ó Deus. Não sabemos, Deus, nosso futuro, da mesma forma que não sabíamos antes de estar aqui nesse momento. Mas nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Pai. Se o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nosso futuro está em suas mãos. Amém. Nosso presente já está em suas mãos. Amém. Da mesma forma, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós no nosso passado, até esse presente momento. Amém. Pedimos no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor abençoe seus filhos, sinceros em sua palavra, Senhor. Aqueles que porventura virão ouvir sua palavra, ó Deus, que possam ser abençoados da mesma forma, ó Deus, que esses que estão presentes estão sendo abençoados neste momento. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, amados. Eu cego fui, mas vejo já, perdi do Eli, me achou. Graças a Deus, todos os que estavam perdidos, se estavam em Deus antes da fundação do mundo, se ele não achou essa pessoa ainda, ele achará. Amém. Amém. Na verdade, ele já achou essa pessoa. Amém.
Ele já achou. Deus sabe onde está cada um de seus filhos. Nós não sabemos quem são os filhos e filhas de Deus, mas Deus conhece cada um dos seus que ali estão. Amém? Aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, 16, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Então, quando você diz que Jesus é Deus, você está entrando em contradição com as Escrituras. Aqui está dizendo que homem nenhum viu. Eles viram o Filho de Deus afirmando que ele é Deus. Deus não pode ser visto. Em hipótese alguma. Mas como que você vê Deus? Veja bem, parece que a gente entra em contradição. Você só pode ver Deus através da palavra. Amém. Você só pode ver Deus através da manifestação da palavra. Amém. É a única forma de você ver um Deus invisível. Porque Ele está aqui. E você só pode se alimentar dele. Porque a palavra é alimento. E Deus é a palavra. E você só pode se alimentar dele se você saber quem é Ele. Então tem muitas pessoas alimentando errado. Tem muitas pessoas obesas. Não estão alimentando, não estão no alimento correto para entrar no corpo perfeito. A palavra de Deus está aqui para eliminar essas coisas de você. Então, se Deus nunca foi visto, e quando você fala que o Filho de Deus é o próprio Deus, você está dizendo, Paulo errou. Eu tenho uma mensagem melhor do que aquela que Paulo pregou. Esse é o pensamento unicista. Mas você foi chamado para superar essas barreiras. Amém. Um cristão, aquela palavra resiliente, essa palavra é muito forte. Um cristão, ele vence tudo. Não é porque ele é bom, é porque ele é resiliente. Deus está nesse homem. Todo mal que chega diante dele, toda prova, ele vai vencer. Deus vai colocar nesse homem, já colocou, melhor dizendo, que quando você saiu de Deus, Deus já colocou tudo o que você precisava. Você pensa que Deus pensa assim, agora eu vou colocar isso nele. Não, tudo já estava em você. Quando a árvore foi plantada, todos os frutos já estavam ali. Só precisava do momento certo dos frutos virem à existência. Amém. Precisava um momento para você se manifestar e entender quem é esse Deus que está presente hoje. Quem é esse Deus? Amém? Amém. E em João 12:45, se os irmãos puderem acompanhar, Jesus está dizendo, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Amém. Quem entende a mim, entende aquele que me enviou. Ver significa entender. Então é muito importante você entender as palavras de Deus. Somente assim você vai entender aquele que enviou. Porque Ele está aqui. Você não pode perder essa presença de Deus aqui no nosso meio hoje. Em Colossenses 1:13 está escrito, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Mas quem é esse? O qual é a imagem do Deus invisível. Amém. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, Amém. sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém. Então você observa que Paulo continua dizendo aqui, o qual é a imagem do Deus invisível. É a única forma de você ver Deus.
É a imagem do Deus invisível. Amém. Não está afirmando que ele era o próprio. Ele era a imagem. A doutrina, ela posiciona todas essas coisas para o cristão. Mas é para aquele que crê. É somente para aquele que crê. E existe um Deus presente no nosso meio. Você observa que Filipe não entendeu aquilo. Em João 14, 9, onde está escrito: e disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Você pode correr a Bíblia toda, você não vê Filipe fazendo pergunta mais. Porque foi revelado a ele. Amém. Foi revelado a ele. Então, quando a palavra sai, muitos não entenderão, mas vai ser revelado a você. Amém. Vai ter pessoas sentadas do seu lado, vai ter pessoas, você pode estar num encontro internacional, como muitas denominações da mensagem faz. Se tiver algo da parte de Deus, de acordo com a palavra de Deus, sendo pregada ali, a semente capta aquilo e tira a semente do meio deles. A vida quando ela é injetada no cristão, aquilo começa a produzir. Amém. Começa a produzir. Então você sabe que Jesus não é, nunca foi seu próprio Pai. Mensagem: mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. O profeta diz: Deus, o Pai, nunca foi visto, nunca será visto. Ele é todo o universo, e ali está Ele. E agora, aqui está o Filho, que é o Logos que saiu dele. Amém. Feito à sua imagem. Amém. Um ser sobrenatural que saiu no princípio. Amém. Esse princípio, como o irmão Brana diz, você sabe que é antes que um átomo fosse criado. Antes de tudo. Isso para o cristão é um regozijo enorme. A palavra de Deus, quando ela se manifesta, onde tem incrédulo e cristão, aquilo vai deixar o incrédulo mais incrédulo ainda, porque ele não crê. E o cristão mais cristão ainda. São formas diferentes de alimentar. Mensagem: queríamos ver a Jesus. Bom, Bruno disse: ninguém jamais viu a Deus em tempo algum, mas o unigênito do Pai o declarou. Deus, ninguém jamais viu a Deus em tempo algum. Deus estava em Cristo. Amém. E o que era a atitude de Cristo era a atitude de Deus. Porque os dois trabalham juntos. Amém. O Espírito e a carne unidos juntos. Amém. O Espírito e a carne unidos juntos. O Unicício, ele chega até aqui. Ah, se o Espírito e a carne estavam unidos juntos, então era Deus mesmo. Eu creio que era Deus ali. Eu creio que era Deus ali. Amém. Porque quando Jesus foi até o Jordão, não era Deus ainda. Ainda. Jesus, antes dele ser batizado, não era Deus ali ainda. Jesus viveu 33 anos. Ele batizou aos 30. Deus não estava ali ainda. Aí a pessoa começa a ir na igreja hoje, ela já acha que precisa saber tudo. Não, as coisas são no tempo de Deus. Mas só que quando Jesus entrou nas águas do batismo, e quando entrou o homem, saiu Deus do outro lado. Amém. Amém. Aí as obras poderiam ser feitas. Amém. Somente aí que as obras poderiam ser feitas. Amém. Então, o cristão, ele não precisa se preocupar com isso. Porque se você estava em Deus antes da fundação do mundo, se você é uma semente de Deus, é obrigação de Deus Amém. chegar para você e revelar as coisas. Amém. Amém.
Só que tem pessoas que elas levam para o outro lado. Bom, se é a obrigação de Deus, então eu vou levar qualquer tipo de vida. Isso mostra que você já não estava nele. A obrigação de Deus é agir naqueles que já estavam nele. Aqueles filhos obedientes. Obediência completa em toda a palavra de Deus. Te dá direito ao Espírito Santo. Te dá direito ao selo. Então, se o Espírito, veja bem que os dois trabalhavam juntos. Lembra que nós estávamos falando do irmão Branham no começo? Onde Deus disse, nunca bebas, nunca fumes, não contamine seu corpo com mulheres, que eu tenho um trabalho para você quando você ficar mais velho. Deus é exigente, Deus exigiu isso de seu profeta. Aí você para ouvir qualquer tipo de mensagem. Se Deus exigiu aquilo do profeta, você tem que analisar se aquela pessoa está no mesmo espírito que o profeta estava. Se não estiver no mesmo espírito, é porque essa mensagem não é para ela. Se aquela pessoa não estiver pregando uma mensagem de acordo com as Escrituras, Deus jamais vai trazer a palavra correta ao eleito que ele está. Deus vai usar aquilo para tirá-lo de lá. Na mensagem, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O irmão Branham disse, eles não conseguiam entender. Por que eles não conseguiam entender? O irmão Branham disse, uma hora era Deus que estava falando. Amém. Eu quero que vocês entendam isso, que essas coisas estão acontecendo de novo. Uma hora era Deus que estava falando. E da próxima vez era Jesus falando. Ele era uma dupla personalidade, por assim dizer. Então, o Filho de Deus, uma hora era Deus falando, outra hora era o Filho falando. O irmão Branham estava despertando a mente das pessoas para entender o que estava acontecendo no seu ministério. Mas quando o irmão Branham saía, ia nas viagens de caça, estava com os irmãos, era o irmão Branham ali. Quando o irmão Branham encontrou com o irmão ali, Deus mostrou para o irmão Branham o que estava acontecendo com o irmão, já não era o irmão Branham mais, ali era Deus falando, era Deus mostrando. Então, as pessoas elas olham para o que Deus fez através de Jesus e não vê o que Deus está fazendo. O homem olha para trás, olha para frente e não vê o meio, não vê o que Deus está fazendo no tempo presente. É no presente que você perde Deus. É no momento que você está vivendo agora que você perde Deus. Você não pode olhar para Deus no futuro. No futuro Deus tem outra coisa para você. Deus tem algo preparado para você. Então esse Deus está aqui. O William Branham tem dito que Ele está aqui. Se Deus está aqui, é porque existe algo dele aqui. Amém. Você não vai estar num lugar onde não tem nada que pertence a você ali, que só vai trazer tropeço, só vai trazer problema para você. Você tem que estar num lugar onde você vai ter um retorno, tem algo, uma representação sua ali. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, porque se esse Deus invisível, que homem nenhum pode ver, se ele está presente aqui hoje, existe um povo especial, Amém. Um povo diferente, Amém. que vão sentir isso. Amém. Lá na África, o vento, a velocidade do vento, aquele vento forte, eles chamam de amoiá, uma força que se move. Então existe uma força que se move no nosso meio. Amém. E essa força que se move tanto, somente os escolhidos de Deus sentirão isso. Frio, calor, você coloca a blusa porque está frio. Por quê? Porque você sentiu. E quando você tira a blusa é porque você sentiu o calor. Né? No frio a blusa, no calor você tira, porque a quentura vai fazer com que você tire aquilo. Você sentiu a presença do calor do sol. Da mesma forma, o sol da justiça está aqui, e você tem que sentir esse calor em você. Esse calor tem que estar em você. Amém.
Membrana disse, e aqui está ele hoje. Quem é ele? Ele disse, a mesma coluna de fogo. Amém. O mesmo Deus fazendo os mesmos sinais. Amém. As mesmas obras. Por quê? Ele está trabalhando no meio de seu povo. Amém. Gente, então, só por essas palavras do profeta, você tem que entender que Deus já não está em todo lugar. Ele mesmo disse isso. Deus está onde sua palavra está. Amém. Ele está trabalhando no meio do seu povo. Amém. Porque você é dele. Amém. Vocês são parte dele. Amém. Ele está trabalhando no meio do seu povo. Então ele está trabalhando. Observe que Jesus, quando Deus fez o trabalho através de seu filho aqui na terra, a palavra precisava ser pregada. E é somente Deus que pode pregar a palavra. Então Deus desceu em plenitude em seu filho para deixar a palavra pregada, o evangelho pregado para você hoje. Por isso que na Bíblia diz que foi pregado aos gentios. E as pessoas pensam que foi pregado na cruz. Não, foi pregado, foi anunciado o evangelho foi pregado aos gentios. Então se o evangelho foi pregado, depois que a palavra saiu, a semente já foi plantada. A semente já estava ali. Jesus era o único que podia fazer eco da palavra de Deus. Todos que vieram depois faziam eco de Jesus. Repetia as palavras do Filho. Então essa palavra tem que continuar hoje. Da mesma forma que estava no original. Então se Deus está aqui hoje, é porque a palavra tem que estar como estava antes. Porque Deus só habita onde sua palavra está. A mesma coluna de fogo, o mesmo Deus, fazendo os mesmos sinais, as mesmas obras. Porque Ele está trabalhando no meio do seu povo. Amém. Ele está em nós. O Lambrano continua. Ele está com você agora. Amém. Amém. Então você precisa saber quem é esse Ele que está aqui. Esse Deus que está aqui. Você só pode entendê-lo e vê-lo através de sua palavra. Amém. O irmão Branham disse, olhe para o teu irmão se você nunca viu Deus. Você vai ver Deus através do seu irmão. Deus não pode ser visto. Mas existem os meios corretos. Ele está aqui agora. Ele está com você agora. Amém. Porém, olha o que a Bíblia diz. Porém, eu estarei em vós. Estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação, o fim do mundo. Amém. Estaria convosco. Amém. Então esse que deu a palavra, eu estarei convosco, estarei em vós. As pessoas colocam essas palavras em Jesus. Como? Se Deus diz para seu filho, se assente no meu lugar, que eu vou descer Ok. para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém. Graças. Amém. E Deus não desceu em 63. Deus desceu muito antes. Quando William Branham nasceu, Deus já estava cuidando dele ali. Amém. Graças. Deus já estava cuidando. Em 1950, tiraram a foto da coluna sobre a cabeça do irmão Branham. 1950. Ah, mas ele desceu em 63. Calma. Em 1950 era quem então? Em 1933, quem que desceu no Rio então? Você vê que eles se perderam? Deus está aqui. Você não pode perder o trabalho de Deus. Sabe por quê? Porque você é a ferramenta dele. Amém. Você é a ferramenta dele. Deus não tem outras mãos a não ser a minha e as suas. Só precisamos nos colocar à disposição de Deus. William Branham diz aqui no parágrafo seguinte, ele disse: agora, observem, Jesus os havia comissionado para subirem até Jerusalém e esperarem. Esperar lá. A palavra ficar significa esperar. Não significa orar, significa esperar. Então, muitas vezes, em vez de esperar em Deus, você quer orar. Não é o momento de orar. Jesus falou para aqueles irmãos, ficai na cidade. Espera na cidade.
O William Branham está dizendo que existem duas coisas diferentes. Você está esperando em Deus. O próximo passo de Deus você tem que estar esperando. Você não pode querer andar por livre e espontânea vontade. O cristão não tem livre e espontânea vontade. Ele tem. Todo cristão, lembra aquele culto que a gente pregou? Somente um cristão tem a escolha. Amém. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eva não tinha escolha. Por isso que ela pecou. Iniquidade significa saber fazer o correto e não fazer. Adão sabia fazer o correto, mas ele não fez. Ele teve uma escolha. Por quê? Somente o eleito tem essa escolha. Ele não pecou. Quem pecou foi Eva. Ele cometeu iniquidade. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele, através da iniquidade, ele resgatou Eva com ele. Amém. E o nosso Senhor Jesus Cristo levou nossas iniquidades. Amém. Ele não morreu pelo pecado e iniquidade dele. Foi por nossas iniquidades. E pelas nossas iniquidades, ele se entregou para resgatar você da mesma forma que Adão fez. Então você está comprado. Amém. O cristão, ele é um fato consumado. Amém. Não adianta alguém chegar para você e falar assim, irmão, você errou nisso. Você é uma obra acabada. Amém. Graças a Deus. É uma obra acabada. Amém. Por mais que o inimigo possa chegar em você e querer tirar seu foco, o William Branham diz que Satanás não pode nos usar completamente. Olha o que o William Branham diz. Se ele não pode nos usar completamente, é porque ele usa. Mas só que o cristão, ele se entrega nas mãos de Deus, é revelado a ele que ele é uma obra-prima, uma obra consumada. Amém. Uma obra acabada. Amém. Satanás vai chegar para querer riscar você, mas a obra já está pronta. Amém. Amém. A obra já está pronta, o preço já foi pago. Quando você acha que falta mais alguma coisa, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi correto. Amém. Tem que descansar nisso. O cristão descansa na palavra Amém. de Deus. Glória a Deus. Mensagem perseverança. Estou indo para o encerramento, viu, irmãos? O William Branham disse, ó Deus, eu ouvi, eu sei que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei que Ele é Deus manifestado em carne. Amém. Amém. Olha, vocês têm que prestar atenção nisso. Ele está dizendo, eu sei que Ele é Deus manifestado em carne. Ele está dizendo que um que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele estava manifestado. Manifestar na carne é uma coisa, e ser carne é outra. Ele manifestou na carne. Eu sei que ele vive hoje em sua igreja. É o único lugar que ele está. Amém. 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 Agora, essa igreja foi comprada pelo sangue. Quando a gente fala igreja, não estamos falando da noiva. Ele está em sua igreja, em sua noiva, na noiva de Cristo. Amém. Amém. A noiva espera pela palavra. Ele está em sua igreja. Eu sei que ele está aqui agora. Amém. Olha o que o profeta está dizendo. Ele está falando, se eu sei, você não pode ter dúvida disso. Ele não está dizendo que ele vai estar aqui depois. Eu sei que ele está aqui agora. Então, se você tem um profeta que diz que Deus está aqui agora, falando no tempo dele. Isso em 1962. Ele está aqui agora. Diferente de muitos que dizem que ele desceu em 63. Muitas vezes as pessoas se esforçam para ser um cristão. Você não tem que se esforçar. Você tem que se entregar. Amém. 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 Você tem que se entregar. Amém. Amém. O esforço do homem não é válido, porque não é o que você fez, não é o que você faz, é o que ele fez. Amém. Amém. É por isso que você adora Jesus pelo que ele fez. Amém. E Deus pelo que ele é. Amém. E o que ele é presente. Amém. Ele está aqui para ser adorado de novo. Amém. Você observa que é o mesmo Deus que estava lá, com os irmãos lá em Israel, que é lá na Palestina, que tirou os irmãos através do pilar de fogo lá atrás, é o mesmo Deus.
usou um profeta lá atrás. O mesmo Deus usou um profeta agora. E usou o ministério de Josué para introduzir o povo na terra. Deus parou com o seu profeta, mas continuou com o ministério de Josué. Amém. O profeta não está aqui, mas a palavra continua. E qual que é o trabalho de Josué? É pegar essa palavra hoje e tornar ela viva para você. Graças a Deus. Esse é o trabalho de Josué. O nosso Josué é o Espírito Santo. Amém. O Josué que introduziu a noiva, os filhos de Deus, na terra. Então estamos no mesmo quadro, em tempos diferentes, mas é a mesma história. Você faz parte de uma história. Não deixa as pessoas riscar a sua história. Você está dando continuidade naquilo que começou lá no princípio. Eu sei que aquela não foi a minha foto que ele havia tirado ali. Porque tiraram as fotos de William Branham ali, e as pessoas pensaram que estavam tirando a foto dele. Ele disse, não é a minha foto que foi tirada. É a foto dele. É a foto de Deus aqui. Deus deixou ser fotografado. Graças a Deus. Deus deixou ser fotografado. Porque se alguém chegar e falar que Deus não está aqui, você não, eu tenho a foto dele aqui. Você, quando tem o quadro de William Branham, as pessoas olham e falam, você tem um quadro de um homem? Não. Aquele quadro está mostrando para você o que estava em cima daquele homem. O que estava ungindo aquele homem. Graças a Deus. Aquele homem saiu de cena, mas aquela luz que estava sobre ele está aqui. Essa é a presença de Deus. William Branham disse, ele está presente no nosso meio para mudar nossos pensamentos, mudar nossos corações. Tem que ser um entendimento de Deus em você. Não pode ser o seu. Ele está aqui para tirar isso de você. Mas existe um povo resiliente. Palavra bonita essa, né? Que voltarão ao seu estado original. Vocês voltarão ao estado original de vocês. Esse processo já começou quando vocês aceitaram a palavra. E a palavra está aqui para finalizar. O arrebatamento não vai se dar assim. Já começou. Amém. Já começou. Deus está aqui. E isso está em 3 etapas. O arrebatamento já começou. Agora Deus está aqui para finalizar o arrebatamento. Quando Deus finalizar o trabalho dele aqui na terra, porque o irmão Branham diz que o Deus que está aqui hoje fazendo um trabalho, quando ele encarnar em Jesus, nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Deus vai levar você ao encontro. Ou você pensa que você vai sair voando? Não. O mesmo Deus que está aqui é Ele que vai arrebatar você. Existe uma força aqui que o mundo não entende. Uma força magnética espiritual aqui. E somente os filhos de Deus sentirão isso. Ele levará você ao encontro. Da mesma forma que ele levou o filho dele, ele está aqui para levar a noiva ao encontro do seu filho. Então estamos no final de nossa história. É muito importante o cristão entender isso. Deus começou uma história e Deus agora vai finalizar essa história. Já está finalizando. Quando o último eleito entrar e ser treinado, o último eleito ele ainda vai entender. Deus vai ensinar a doutrina ao último eleito. Depois que ele entender a palavra, aí se dará o rapto. Lembra que a gente ilustrou alguma coisa aqui? Quando Moisés tirou o povo do Egito, quando o mar se abriu, aquele mar só fechou quando o último membro passou. Existe um mar aberto para você hoje. Deus abriu o mar da palavra para você. E esse mar só fechará quando o último eleito entrar. Você estará do outro lado já. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus os guarde. Eu espero ter conseguido ajudar os irmãos de alguma forma. Que Deus acrescente a sabedoria a cada um de vocês. Que Deus os guarde. Vou passar para o irmão Marinho, que está finalizado o estudo. E que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe o irmão Ivo, irmão Steven, outros irmãos conectados conosco nesse momento. Que
Que Deus possa vivificar a sua palavra no coração de cada um de vocês. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Passa para o irmão Mário.